Olá, boa noite. Bem-vindos ao terceiro dia do nosso especial de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Como já dito, nosso intuito é dar espaço a todos os candidatos para saber de suas intenções e conhecimentos em áreas específicas, que estão ligadas diretamente à Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba e aos interessados da população sorocabana. Quem conduzirá a entrevista é a jornalista Larissa Vasconcelos. Larissa, fica à vontade. Bem-vindos todos, boa noite. O entrevistado de hoje é o candidato Leandro Fonseca, conhecido como Dr. Leandro, pelo Partido Democratas, que oficializou sua candidatura no dia 12 de setembro, certo? Leandro é médico, com especialização em psicanálise e também é gestor. Trabalhou nas unidades básicas de saúde, unidades pré-hospitalares, além de unidades hospitalares aqui da região de Sorocaba. E é a primeira vez que disputa uma candidatura à Prefeitura de Sorocaba. Muito bem-vindo, doutor Leandro. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço imensamente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu vou explicar brevemente como vai ser a dinâmica da nossa entrevista. Então, as perguntas serão feitas pelos nossos especialistas aqui presentes, engenheiros e arquitetos, ok? O senhor terá 3 minutos para responder cada questão. Se passar, eu vou te chamar e aí a gente continua com a próxima pergunta. Ok? Assim nós damos espaços igualitários para todos os candidatos. Ok? Ok, perfeito. Primeira pergunta é do nosso engenheiro Henrique de Liberale, nosso vice-presidente aqui da associação. Henrique, por favor, fique à vontade. Está fechado. Nos ouve, Henrique? Boa noite, doutor Leandro, tudo bem? Boa noite, Henrique, tudo bem? Tudo ótimo. Qual sua opinião sobre o plano diretor da cidade de Sorocaba? O que poderia ser alterado, doutor Leandro? Então, eu vi que nos últimos governos aí até tentaram fazer, né, um novo planejamento, um novo estudo em relação ao plano diretor, mas isso não foi para frente. A ideia nossa é revisar todo o plano diretor inteiro. Eu sei que tem algumas pessoas que pagam um IPTU alto e tem outras pessoas que ainda pagam um IPTU antigo, desatualizado, e a gente precisa rever todo o plano diretor, fazer um novo, e ver várias áreas que não contemplam com o plano diretor antigo. O Sorocaba cresceu muito, e, claro, rever todas as áreas de APP, todas as partes sustentáveis de Sorocaba, criar isso um planejamento, criar isso um projeto novo, né? Um estudo novo, e tentar equalizar da melhor forma possível os valores para Sorocaba. Muito obrigada, doutor Leandro. Agora eu passo a palavra ao engenheiro Alessandro Nogueira, também nosso diretor aqui na Alessandro? Oi. Boa noite, doutor Leandro. Tudo bem? Tudo bem. Aqui e obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vamos lá. Então, a segunda questão é sobre a lei de zoneamento, né, do município de Sorocaba. O que, na opinião do senhor, necessita ser alterado para deixar a cidade mais sustentável? Então, isso é uma outra área que a gente precisa também de um estudo grande, um estudo sério. Tem muitas áreas aí, a gente vê a concentração de muitos prédios em algumas regiões. A gente precisa ver cada região quais são os zoneamentos. Por exemplo, eu tenho um terreno lá no Link, lá, eu sei que é uma zona 1 lá. Então, a gente tem que delimitar todas as zonas, tem que fazer um estudo inteiro em Sorocaba e ver quais são os lugares melhores e tentar dividir isso de uma forma, vamos dizer, mais inteligente, de uma forma mais, vamos dizer, mais igualitária, não concentrar tudo sempre em uma região. A gente vê que a região lá aqui do Campolim, aqui próximo da gente, a gente está aqui no centro, é uma região onde tem muitos prédios, um até colado de frente para o outro. Tem pessoas que lá, sei lá, vão se trocar, tem que fechar a cortina, porque não dá. E tem locais da cidade que são abandonados. Então, a gente tem que pensar num desenvolvimento da cidade como um todo e tentar levar isso o máximo possível. Claro que são regiões, sempre assim, né? Todas as cidades,
acho que no mundo inteiro, tem aglomerados urbanos e outras áreas não tão, vamos dizer, com olhares mais econômicos das áreas, né? Só a partir do momento que vai virando um caos, foi o que aconteceu com São Paulo, aí a coisa vai se dividindo mais para a periferia. Então, isso a gente precisa trazer um estudo legal e tentar levar igualitariamente, pelo menos o máximo possível, não agredindo a parte ecológica e a parte ambiental, que é o que a gente vê, infelizmente, que acontece em todas as cidades do Brasil. Perfeito. Chamo agora o arquiteto Eduardo Gatti. Eduardo, por favor, a sua questão. Doutor Leandro, da questão do patrimônio histórico, né? Quais são as ações formais de proteção aos bens culturais, né, pretendidas aí caso o senhor seja eleito? Então, o que eu vejo como patrimônio nosso histórico, os grandes prédios hoje, sei lá, sucateados, soltos, destruídos, a gente precisa que esses prédios gerem também renda. Não é fácil a gente falar aqui para vocês que vai colocar dinheiro em tudo, que vocês, muito mais do que eu, sabem que isso é impossível. Sabe que a gente tem vários focos para colocar o dinheiro em Sorocaba. Eu acredito muito que a gente tem que, primeiro, sedimentar Sorocaba nas coisas mais básicas dela, como saúde, educação e transporte. Para mim, é a primeira coisa que tem que ser feita. Mas a gente pode, inteligentemente, trazer esses grandes prédios, por exemplo, quando todo mundo escuta das famílias aqui que foram ferroviárias, que trabalharam nesses prédios antigos, o que a gente pode fazer é restaurar ele, criar um grupo para restaurar, com o próprio dinheiro vindo de turismo. A gente pode abrir esses pontos como pontos turísticos de Sorocaba, que vai manter uma qualidade dos prédios, vai manter aquilo vivo, vai trazer vivacidade para esses pontos, e mais do que isso, essa renda gerada, mesmo que seja pequena a entrada, um valor meio que irrisório, gera-se uma renda, deixa um local vivo, e que esse dinheiro próprio possa ser utilizado para manter esses locais restaurados. Eu sei que é uma das coisas mais caras para se fazer. Toda vez que a gente vai mexer com um prédio tombado de patrimônio histórico, é melhor fazer um outro do que mexer lá dentro. Mas se a gente vê, sei lá, para quem conhece um pouco da Europa, lá sabe que vive em constante trabalho os prédios históricos, e aquilo se paga, porque aquilo torna um ponto de referência, um ponto histórico, e um ponto que gera renda para o próprio, pelo menos para o próprio, para a própria manutenção do prédio. É assim que eu penso. Engenheiro Henrique, sua próxima questão. Leandro, sobre planejamento urbano, quais seriam suas propostas? Então, vamos lá. A gente viu que Sorocaba, pelo menos eu, quando cheguei em Sorocaba aqui em 2007, foi 2007, a gente viu que houve um crescimento em Sorocaba desordenado. A gente sabe que, por alguns motivos, isso foi salientado, abriram uma zona norte e foram correndo espaços. A gente vê que, infelizmente, Sorocaba tem mais ou menos 29 favelas hoje. A gente vê muitas áreas invadidas e a gente vê o crescimento desordenado da cidade. Quando a gente pensa em a gente criar planos para esse crescimento urbano, a gente precisa criar regras para essas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma assessoria no que a gente tem. A primeira coisa, a gente precisa acertar a casa. Não adianta a gente pensar em fazer mais um puxadinho, vocês que são da área aí, que devem escutar isso direto, né? Aumentar um cômodo, fazer um puxadinho, enquanto a nossa casa está uma bagunça. O banheiro está horrível, a sala está... Você não tem um sofá numa sala, e é isso que a gente vê em Sorocaba. A gente vê um crescimento desordenado, um monte de favelação, um monte de crescimento de favela aqui em Sorocaba, muita gente vendendo terreno que não tem escritura, e infelizmente parece que o poder público ele fecha o olho para essa coisa.
E mais do que isso, eu escuto pessoas, por exemplo, eu fui para Jacutinga, lá no Rodrigo, Marli, naquela região, eu escuto pessoas falando que o próprio poder público, algumas pessoas dentro do poder público, incentiva a criação de gato na luz, essas coisas. Então, assim, é o fim do mundo a gente pensar numa cidade, num crescimento de cidade, 2020, que a gente fala para o morador puxar lá um gato e deixar do jeito que está. Então, assim, a primeira coisa é cidadania, dar dignidade para essa população, acertar esses locais, ver como estão esses processos. Tem alguns desses processos que estão saindo. Teve um Jardim Ipiranga, eu acho que está saindo o processo, uma área lá já foi liberada para os moradores que estão lá, outras áreas ainda eles estão em processo. A gente precisa sentar, sério, ver quais são esses problemas e coibir esse crescimento desordenado. A primeira coisa é coibir o crescimento desordenado. E a partir do momento que tiver o crescimento, porque Sorocaba não vai parar, a gente sabe disso, a gente vê as grandes cidades, por exemplo, Guarulhos, Campinas, a gente sabe que a gente vai chegar lá. Só que a gente não quer chegar lá como chegou Campinas. Virou desordenado, aumentou muito os problemas sociais, até em relação à segurança, transporte, mobilidade. Então, a gente tem que acertar agora, travar um pouco, acertar o que está sendo feito, tirar essas pessoas de zonas de risco, zonas invadidas, acertar a casa. E depois, sim, quando for o próximo passo de um crescimento, que isso vai existir, a gente tentar fazer ordenadamente. Sentar com as pessoas que são técnicas. Isso é uma da coisa que a gente vai usar muito no nosso governo. Todas as nossas secretarias serão técnicas, não serão políticas, nenhuma delas. Tanto é o caso que eu não fiz coligação política com ninguém. Eu não aceito essa coisa de 2 secretarias por um apoio, essas coisas, eu não gosto disso. Eu quero fazer totalmente técnico. E, por exemplo, eu sou médico, não adianta nada eu assinar uma caneta sobre um crescimento urbano que não é da minha área. Eu preciso de uma pessoa técnica do meu lado, séria, honesta, que vai fazer em prol à comunidade. Então, é isso que a gente tem, que é o que eu penso agora. Primeiro é acertar a casa, para depois pensar num crescimento, e quando for pensar no crescimento, fazer direito, sentar, ver se há capacidade. Não adianta colocar um bairro onde não chega uma avenida decente, aumenta o transporte. Tá bom. Obrigada. Imagina. Vou chamar agora Alessandro Nogueira, engenheiro, por favor, sua questão. Tá. Alessandro, nos ouve? A quinta questão agora é sobre mobilidade. Desculpa. Então, vamos lá. Nós estamos nos vendo. Deixa eu ligar a câmera, desculpa. Isso. Sobre mobilidade. Mobilidade e acessibilidade, doutor. Então, Quais vamos as lá. melhorias e soluções aí a serem realizadas aí no município de Sorocaba? Então, eu já soltei uma ideia aí, né, uma ideia de plano de governo, uma ideia nossa de criar a tarifa zero em Sorocaba, e fui quase esfaqueado. Todo mundo, né, tirou um barato da ideia, acha que é uma coisa, uma viagem, uma maluquice, e é só que, assim, a gente foi conversar com muita gente, a gente está vendo tendências da Europa inteira e de outros lugares do mundo, que essa é uma tendência, e é uma tendência para ficar. A gente viu que essa ideia é uma ideia já constitucional, de dar ao cidadão essa mobilidade, está na Constituição isso, e logo mais isso vai ter, de um jeito ou de outro, pode ter certeza que isso vai ter que ser implantado no Brasil inteiro. E aí a gente foi conversar com muitas pessoas técnicas da área. Ontem eu estava lá em Vargem Grande Paulista, com o prefeito de lá, eles ganharam, querendo ou não, um título em Portugal como uma das melhores cidades do mundo de transporte urbano. E a ideia é, a gente tem mais ou menos 6 milhões que a gente gasta, que a gente subsidia por mês no transporte público aqui de Sorocaba. A gente tem um contrato não muito plausível com as empresas de transporte público. A gente paga por quilômetro. A gente vê que muitos ônibus fora dos horários de rush, eles andam com 2, 3, 4, 5 pessoas. Eu vejo todos os dias o BRT passando aqui com 6, 7 pessoas sentadas.
E isso a gente está pagando, porque a gente paga por quilômetro. Se tivesse todos os bancos com pessoas sentadas ou uma pessoa, a gente vai pagar o ônibus do mesmo jeito. E a tarifa e a taxa que eles cobram, hoje a gente tem uma de 3,07, que quer dizer que a gente precisa de 3,07 pessoas para um ônibus estar andando, funcionário. É uma taxa gigante. Se a gente olhar na cidade de São Paulo, que é um caos urbano, lá é 2,62. E a média de custo que a gente paga para a empresa de ônibus é calculado R$ 4.100, que é o valor do salário do motorista, vezes essa taxa de pessoas que precisam para andar um ônibus, vezes a taxa do imposto. Então, a gente vê que só isso daí, hoje, a gente gasta mais ou menos 8 milhões só com os funcionários, só com os motoristas, os funcionários do transporte público. Se a gente fizer essa taxa cair, que isso é uma negociação direta com a empresa, e graças a Deus a empresa, uma das duas empresas que a gente tem em Sorocaba, terminou o contrato dessa vez, agora já está num contrato emergencial, ou seja, a próxima pessoa que pegar pode muito bem sentar para fazer uma nova negociação. A gente já vê que já dá para cair para mais ou menos 5 milhões e 900 mil. Isso só mexendo em uma coisa. E claro que a gente tem que rever todo o contrato e tem que mexer muito nesse custo. A ideia do tarifa zero não é custear, não é passe livre. Quando eu falei tarifa zero, não é passe livre, não é coisa de esquerda que a gente vai bancar do bolso da prefeitura, que a gente vai pagar para todo mundo usar, não é isso. É, R$250 hoje é mais ou menos o vale transporte, o valor que a gente paga para cada funcionário que a gente tem. Temos 33 mil pessoas hoje andando diariamente com vale transporte. A gente pode aumentar essa quantidade de vale transporte caindo para um valor de mais ou menos R$100. Se a gente cair a R$100, a gente tem 180 mil pessoas no CLT em Sorocaba. Daria 18 milhões. Já pagaria o transporte. Todas as outras pessoas já poderiam andar de graça. E aí, quando eu fui conversar lá em Vargem Grande, que eles fizeram isso, foi em novembro do ano passado, eles ganharam prêmios em todos os lugares, a pessoa que estudou isso para eles e que ajudou eles a fazer esse projeto é uma pessoa que está fazendo o projeto para a cidade de São Paulo. Então, está se provando que isso é capaz de ser feito até na cidade de São Paulo. Então, Sorocaba é bem menor, porque a gente vai falar, Vargem Grande Paulista tem 52 mil habitantes, você vai estar falando uma coisa de 658, quase 700 mil habitantes de Sorocaba. Então, assim, a ideia é a mesma, então pagaria-se R$100 mais ou menos, a gente pode até abaixar isso, se a gente utilizar os pontos de ônibus e os ônibus, como lá se utiliza na parte de publicidade, dá para a gente até reduzir mais isso. O que vai fazer com isso? Vai trazer... as empresas vão começar a contratar nós, sorocabanos, vão parar de contratar pessoas fora da cidade, vai ter um aumento gigante do comércio, porque, por exemplo, uma família de 2 pessoas, por exemplo, que não tem o vale transporte, por exemplo, talvez como nós aqui, né, a maioria, somos... Doutor Leandro. Oi, somos... Conclua, por favor. Pode concluir. Tá Pode bom. concluir. Nós que somos profissionais liberais, a gente não tem o vale transporte. Então, por exemplo, se você tirar 2 pessoas que vai e volta usando o transporte público, o cara tem uns R$600 a mais no bolso no final do mês, para poder fazer uma compra, para poder ter maior dignidade ou pagar um boleto. Então, dá para ser feito isso. Lá a gente já viu todo o projeto e a gente vai começar com isso. Porque isso, para mim, é o que vai dar acesso a todas as outras... a gente vai dar acesso à saúde decente, a uma educação decente. As pessoas hoje não vão, infelizmente, nas consultas. Mais ou menos 30% das consultas de policlínica e outros locais, hoje, as pessoas não vão porque não tem transporte e não aguentam mais pedir para os vizinhos para pagar a ida e volta. Então, vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Essa parte da mobilidade. Obrigada, doutor. Eduardo? Doutor Leandro, no que se refere ao urbanismo, que abrange muitos equipamentos públicos de uso coletivo, qual sua intenção no que se refere à manutenção? Haja visto que Sorocaba
já conta com vários equipamentos públicos implantados. Então, o que a gente vê em Sorocaba, infelizmente, nessa relação de, vamos falar, prevenção, eu vejo isso como, por exemplo, a gente comprar um carro. Você compra um carro, você sempre faz a manutenção do carro. Porque se você largar o carro do jeito que for, a hora que quebra, você dança. Se você pensar isso em saúde, é a mesma coisa. Se você não fizer seu check-up lá, não cuidar do seu colesterol, da sua hipertensão, da sua diabetes, você já sabe qual é o pior. Você sabe que você vai ter o pior. Vai ter uma perna amputada, vai ter uma insuficiência cardíaca, e isso gera um custo muito maior para a cidade, para nós. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que criar um grupo de prevenção, um grupo para tratar dos problemas do começo. Por exemplo, se chega numa escola, troca uma lâmpada, chega outro dia, troca um vidro, as pessoas deixam sucatear tudo que é nossos próprios, é isso que a gente vê ultimamente, e não faz a prevenção. A gente tem que criar um grupo dentro da prefeitura de manutenção preventiva em tudo que é nosso, todos os próprios. E esse grupo tem que passar semanalmente em todas as áreas, e tem que fazer o preventivo. Fazendo o preventivo, com certeza, a gente vai colocar dinheiro no bolso. E outra, não vai deixar sucatear, não vai deixar jogar fora. A gente olha os prédios hoje, você tem até desgosto. Você fala assim, é mais fácil talvez construir um novo do que entrar lá para tentar reformar tudo. E isso, infelizmente, é falta de prevenção. É isso. Obrigada. Engenheiro Galdenoro Botura, por favor, a sua pergunta. Muito boa noite, doutor Leandro. Boa noite. Eu vou perguntar sobre Parque Tecnológico Sorocaba, sobre a parte de inovação. O Parque Tecnológico Sorocaba é quase um nome fantasia, porque, na realidade, não existe o Parque Tecnológico Sorocaba. Existem duas entidades, a Agência Inova e a empresa municipal Parque Tecnológico de Sorocaba. Na sua opinião, a questão política e de integração de ambas entidades, que lá existem e coexistem, não pode ser um problema para a evolução do nosso parque tecnológico, do nosso ecossistema, né, desse nome fantasia? Então, eu acho assim, o parque tecnológico, infelizmente, ele se tornou um elefante lá, um elefante branco, a gente não sabe o que faz com ele. Na verdade, veio uma baita de uma verba lá, acho que foi na época do LIP, e ele construiu aquilo é maravilhoso, aquilo é fantástico. E eu não vejo entrave quando a gente tem empresas chegando para trabalhar a área, eu não vejo isso com problema. O que eu vejo com o problema são, mesmo com empresas entrando, com vários projetos na mesa e a coisa não funciona, e muito pelo contrário, ainda é deficitário, Sorocaba tem que pagar aquilo ainda. Esse para mim é o problema. E a gente tem ali no Parque Tecnológico, eu vejo aquilo como um ouro na nossa cidade. Eu vejo o Parque Tecnológico, junto com o nosso Porto Seco, aqui em Sorocaba, uma área de expansão gigante, que a gente pode ter um know-how aqui para ser uma estrela do Brasil, como foi São José dos Campos lá com o ITA, depois levou a Embraer, depois levou empresas de aeronáutica. O que a gente pode fazer aqui, o que eu acho que a gente deve fazer aqui, é fomentar as empresas de tecnologia, startups, empresas que trabalham online. Se a gente já tem isso federal, já tem resolução federal. Por exemplo, eu tenho uma empresa de instrumentos musicais que eu lancei faz uns 20 anos, e hoje a minha empresa está lá em Vitória, no Espírito Santo. Por que ela está lá? Porque lá eles conseguiram uma isenção fiscal que chama Ecompet, igual que fizeram aqui em Barueri. Então, para as empresas que são online, elas criam eu alugo apenas uma sala dentro de uma logística e eu mantenho todos os meus produtos lá. E com isso eu tenho isenção fiscal gigante, porque o produto não é de venda de porta, não é varejo, é online só. Então, só passa a transportadora, entrega o produto, passa a transportadora a hora que eu vendo e leva embora. Isso é feito em Barueri, por isso que está lá o Mercado Livre, está lá Americanas. Quando a gente vem pela Castelo, dá até para ver lá os grandes galpões dele. O que a gente tem que fazer é trazer aqui
como se fosse um Vale do Silício brasileiro. É trazer as empresas de tecnologia, as startups, e começar a unir empresas de logística junto com o Porto Seco e criar essa área, uma área de abastecimento de todo o interior de São Paulo. A gente tem essa capacidade, a gente faz um triângulo com Campinas e com São Paulo, e a gente não utiliza dessas duas coisas que a gente tem aqui de brinde. Então, a ideia é, se faz uma isenção fiscal para esse tipo, esse novo normal de modalidade, para mim já faz 20 anos que eu trabalho com isso, mas para muitas pessoas é uma nova saída, é um novo trabalho, que é esse home office, essas empresas online, e se faz aqui um centro logístico. Dá para a gente criar um centro logístico. Eu fui lá no Porto Seco, tem espaço demais, tem muito espaço lá vago. Aliás, a gente tem de frigorífico ali, gigante espaço vago, e dá muito bem também para a gente fazer essa logística de materiais farmacêuticos lá, tem espaço demais lá e solto. Então, assim, a gente trazendo essas startups, trazendo empresas de tecnologia e talvez sentar com uma grande universidade, ou pública ou particular, e trazer pesquisa onde a gente pode criar aqui produtos de alto valor agregado, seja uma saída gigante para Sorocaba e coloque Sorocaba em ponto de diferencial em termos nacional. A gente sabe, por exemplo, logística da Toyota que a gente tem aqui, fica lá em Santa Catarina, por esse mesmo sistema de isenção fiscal. Aqui a montadora, aqui está a empresa dela e as peças ficam em Santa Catarina. Se a gente trouxer para essa área de logística, pode ter certeza que a gente vai criar muitas grandes empresas que vão dar muito ISS aqui, muito serviço, muito ICMS aqui para o Estado, e a gente vai, com certeza, fomentar uma área que eu não vejo em outro lugar no Brasil, de tecnologia. Engenheiro Galdenoro, a continuidade aí sobre o parque. Eu concordo com o senhor. Assim, eu vejo o parque hoje, assim como o senhor colocou, mas também vejo que a proposta vai muito nesse sentido, de ser quase uma imobiliária da indústria de base tecnológica. Ele está alugando espaço ao invés de gerar inovações. E a inovação, a solução que o senhor deu de aproximar a universidade, é essa ideia do parque, né, que é baseada em tríplice hélice, e uma das hélices é a universidade que impulsiona a inovação. Sim, a gente tem até um espaço da Poli lá. Só que isso não funciona no Brasil inteiro. O modelo do Brasil é meio furado nesse sentido, porque as universidades acabam não contribuindo como poderiam. Como que o senhor vê as sugestões para que o nosso parque, acontecendo isso no Brasil inteiro, não é só em Sorocaba, ele possa gerar mais inovações, mais patentes, mais produtos que agregue tecnologia? Só tem um jeito de trazer as empresas para cá. É com auxílio fiscal, é com isenção fiscal. Não tem outro jeito. A gente tem que deixar a nossa cidade competitiva. Infelizmente, por exemplo, na área médica, o nosso ISS de Sorocaba é 4%. Na maioria das outras áreas é 5%. Se eu atravessar ali passar por debaixo da ponte da Raposo e cair em Votorantim, eu tenho o ISS na área médica de 2%. Se eu for para Araçoiaba, a gente tem 2%. Infelizmente, a gente não tem mais uma cidade competitiva. E isso é, para mim, o pior problema para a gente atrair as grandes empresas. Então, a gente tem que fazer uma equalizada em relação a imposto. E aí, quando a gente fala, novamente, quando a gente fala equalizar imposto, às vezes diminuir um pouco o imposto, todo mundo pensa na primeira instância, né? O cara é maluco mesmo, a gente já vai ter uma diminuição de orçamento e o cara quer diminuir imposto. Mas se a gente colocar no lápis, colocar em planilha o crescimento e a geração de emprego e o consumo, e tudo isso vai gerar de novo imposto, a gente vai ver que, com certeza, a gente consegue fazer um crescimento. A cidade muito lá com o Amari, lá com o Renato Amari, exatamente por essa expansão e as empresas. A gente precisa deixar Sorocaba uma cidade competitiva. Eu vejo lá no Porto Seco, eu conversei lá com uma das donas lá, elas tiveram que fazer um espaço
ali próximo do City Castelo, um pouquinho para lá, porque Itu hoje é mais competitivo do que Sorocaba. A gente olha hoje Boituva, indo um monte de empresa para Boituva, porque está competitivo. É isso que a gente tem que fazer. Para trazer empresa, a gente vai ter que dar competitividade e dar lucro. Nenhuma empresa vem por falta de vem para empatar dinheiro. A empresa vai vir quando tem lucro. Então, a gente vai ter que dar um jeito, baixar um pouco a guarda, parar de ser guloso no primeiro ponto, para gerar inovação, para gerar empresa, para gerar tecnologia, e aí sim, o produto sendo gerado aqui, ele vai me trazer mais lucro de médio e longo prazo. Obrigado. Obrigada, coordenador. Arquiteto Eduardo, por favor, sua pergunta. Ô, doutor Leandro, qual será o empenho do seu governo para a utilização de uso de energias renováveis e eficiência energética? Então, a gente teve até um plano também, que acho que pela pandemia, né, acho que foi parado, foi travado da prefeitura, de uma utilização de tecnologia para a gente diminuir pelo menos o valor dos gastos aí de energia com os próprios. O que a gente pensa é fomentar essa troca, utilizando energia solar. A gente sabe que Sorocaba é grande nessa área, nesse setor, e a ideia é criar, mesmo nos parques, em outros locais, e trocando essa energia e criar uma energia limpa, para pelo menos inicialmente a gente usar na prefeitura, né? Gasto de energia da prefeitura. Essa é a primeira ideia nossa. E aí, é claro, a gente sabe que tem empresas aqui, autarquia, que tem até projetos que têm valores estipulados para projetos e eles não saem projetos. Esse é o problema, por isso que não pegam esse dinheiro para usar. Então, o que a gente vai fazer é criar projetos, criar essa sequência, trazendo essa energia limpa e começar a trocar aqui na prefeitura. Obrigado. Tá fechado. Aberto, estou ouvindo. Você que tá fechada. A minha? Não. A minha. Ah, tá. Obrigada. Engenheiro Alessandro, sua pergunta, por favor. O candidato pretende manter a questão da iluminação viária interna de associações e condomínios, continuando sob a responsabilidade da prefeitura, ou pretende transferir para os mesmos, seja, ou para associações, para os condomínios? Então, isso daí vai dar um grande bafafá, vai dar uma briga isso daí. Porque se a gente pensar bem, Sorocaba não tem tantos condomínios fechados. Eu moro num deles e é aberto. Porque, por exemplo, eu não posso nem fechar o meu condomínio, porque senão eu vou fechar uma área de APP. E eu não posso. Então, assim, e outra coisa, todas as áreas internas do meu condomínio é da prefeitura. A polícia entra a hora que ela quer, etc, etc. O que a gente precisa fazer é fazer um estudo, ver quanto isso custa no bolso, porque também, às vezes, você vai inviabilizar vários condomínios. E outra coisa, às vezes tem pessoas que moram em, sei lá, no finalzinho de rua, que é quase um condomínio, ela tem direito. Por que o outro condomínio não tem direito? Então vai dar uma briga de quem tem direito e quem não tem direito gigante. O que a gente precisa fazer é ver quanto isso custa e, mais do que isso, tentar utilizar um pouco de energia limpa. Tentar fomentar, a gente tem dinheiro aí, não sei se é 30 milhões, por exemplo, a CPFL tem esse valor, acho que uns 30 milhões aí para projetos. A gente precisa criar projetos e trocar. Vai trocando aos poucos e diminuir esse gasto para a prefeitura. Essa é a minha primeira ideia. Eu não entraria nesse embate, porque vai ser um embate, às vezes, inviável. Por exemplo, se você colocar aqui lá no meu condomínio, sei lá, o valor de tudo aquilo, valor de poste, valor de tudo que a infraestrutura para ser criada, às vezes você vai inviabilizar projetos. E aí você também não cresce Sorocaba. É duro, vai ser uma balança difícil de se pensar como sair. A ideia é, primeira coisa, faz estudo, olha a viabilidade e tenta sair pela tanta gente, tenta sair com um jeito renovável, com um jeito limpo, que gaste o mínimo possível e deixe ambas as pessoas felizes. Perfeito, obrigada, doutor.
Henrique, por favor, sua pergunta. Doutor Leandro, sobre o atual contrato, o modelo de manutenção da iluminação viária pública, onde a prefeitura é responsável pela contratação da execução, o senhor pretende manter esse modelo? Considera reavaliar as condições e transferir essa responsabilidade para a reconcessionária local, a atual CPFL? Então, isso daí é a mesma coisa. Não adianta eu falar como eu vou fazer. Primeiro, em Sorocaba, infelizmente, a gente não tem transparência nenhuma. Eu tento estudar o máximo possível. Eu entro no site da Transparência de Sorocaba, eu fico até maluco, porque eu não consigo um número decente. Todos esses números que eu passei para vocês aqui, vocês não têm noção a briga que foi e a quantidade de gente que eu tive que perguntar para tentar chegar no mais próximo. Porque se eu perguntar hoje, se entrar, quando a gente tiver um debate, eu vou fazer questão. Eu vou perguntar para as pessoas que trabalham lá, para elas me darem um número só. Eu duvido que saia o mesmo número da boca de todos. E eu duvido que seja um número que seja verdadeiro, um número correto. Infelizmente, a gente não tem transparência em Sorocaba. É difícil a gente saber dos contratos, do que rola lá dentro. Isso é uma grande verdade. O que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer, sentar, eu quero ver tudo que está aí, todos os contratos, eu quero pessoas do meu lado técnicas, eu não vou fazer isso sozinho, eu não sou da área de vocês, eu sou da área médica, eu não tenho nem como me enfiar na área de vocês, porque eu vou falar besteira, com certeza, não tem como, o meu know-how é médico, é a mesma coisa eu perguntar para vocês aqui, condutas médicas, eu jamais faria isso, então tem que ter uma pessoa jurídico muito forte do meu lado, uma pessoa de meio ambiente muito forte do meu lado e um engenheiro muito capacitado do meu lado, para a gente olhar todos esses contratos um a um, saber aonde escorrega, aonde está indo para o ralo o dinheiro, que a gente sabe que em Sorocaba, infelizmente, deve estar indo 20% a 30% na prefeitura inteira, e eu não falo só, não estou falando de corrupção, não estou falando de nada, estou falando de mal gestão, de contratos mal feitos, mal assinados, que ninguém sabe o que assina. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar todos os contratos lá, sentar e ver o que gera de custo de cada coisa. E, é claro, o máximo que eu puder esquivar de Sorocaba, da prefeitura, de gasto, eu vou fazer, é claro. Se não puder, a gente vai assumir, porque a gente tem que também dar para a população aquilo que eu falei, os 3 pilares, que é um bom transporte, educação e saúde. E segurança, com pouquinho dinheiro, a gente faz, e graças a Deus a sensação de segurança da nossa cidade ainda é muito grande. Então é isso, eu tenho que rever todos os contratos de tudo, não é só esse, é tudo, tudo. Obrigada, doutor Leandro. Engenheiro Alessandro, sua pergunta, por favor. Então, falando sobre as obras, né, o planejamento que o senhor tem para as obras aí do município, se eleito, tem uma obra significativa que o senhor poderia nos dizer aí que pretende implantar na nossa cidade, no caso de uma gestão? A primeira obra que eu vou fazer é arrumar o que tem. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. É aquilo que eu te falei. Não adianta fazer outro puxadinho enquanto sua casa está uma bagunça. Então tem que rever tudo que está aí. A gente sabe que tem um problema de buraco em Sorocaba hoje, que é um absurdo. Então, assim, com certeza eu não vou ter orçamento para fazer tudo em primeiro plano. Eu não vou chegar no primeiro ano, eu não vou ter orçamento para fazer o que eu quero. Isso é claro. A gente vai ter que fazer um sistema de gestão gigante em toda a prefeitura, colocar software em tudo, manter meta, manter número. Eu preciso ter os números atualizados para saber exatamente o que é gasto, para onde vai, o que a gente pode melhorar. E aí, assim, depois que a gente conseguir dar, vamos falar, uma acertada na casa, a gente tem muitas obras no nosso plano de governo. Uma das ideias é o lado direito lá da Marginal de Sorocaba, é sair aquilo do papel, fazer isso funcionar, se a gente conseguir, se der dinheiro para fazer. Se tudo tiver planejado e a casa tiver arrumada, a gente está no nosso plano de governo, a ideia dessa execução. Criar acessos entre os bairros da Zona Norte, porque aquilo lá é o fim do mundo. Você pega 2 avenidas para conseguir interligar todos os bairros, só que dentro dos bairros não tem interligação. E são, às vezes, obras muito pequenas. Às vezes você constrói uma ponte, uma rua, você resolve um baita de um problema de congestionamento na Itavuvu, lá no final da Ipanema, muito simples de fazer. Outra
é lá aquela entrada da Aparecidinha, que é o caos, aquilo lá o pessoal deixa, parece que nem é Sorocaba, né? Ninguém liga para aquilo, e a gente vê que aquilo lá tem um baita de um problema daquela entrada de paralelepípedo, com obras antigas, com coisas, com tombamento de patrimônio histórico. Então tem como você sair por trás, entrar lá, ligar lá na charula, lá atrás, tem outros métodos de fazer. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é arrumar a casa, e aí temos outras várias obras. Ideia de um hospital municipal, eu tenho essa ideia, a gente precisa ter um hospital municipal em Sorocaba, nosso, não que dependa de uma terceira pessoa para liberar uma vaga, a gente precisa ter isso em software, em sistema, para ver todas as vagas, onde a gente encaixa as pessoas, e para isso em primeira instância, eu não penso em construir, eu penso em adequar a UPH da Zona Norte que a gente já tem, crescer um pouco aquele prédio, adequar aquilo e usar mais 2 ou 3 UBSs em volta como umas UPAs. Construindo UPA, a gente consegue dinheiro federal. Se a gente construir uma UPA 3, por exemplo, a gente consegue 500 mil reais por mês por UPA do governo federal. Então, às vezes a gente usa 2 ou 3 UPAs em volta, tira o pronto atendimento do Zona Norte, fecha o Zona Norte e usa ele como um hospital municipal de pequenas cirurgias e um hospital de trauma, né, de emergência e urgência. Então, assim, a gente tem muitas coisas para construir, mas garanto que não vou sair construindo. Primeiro a gente tem que arrumar o que está aí. Tem que fazer direito. Obrigada, doutor. Imagina. Engenheiro Galdenoro, sua pergunta, por favor. Doutor Leandro, qual a sua definição de cidade inteligente? Então, para mim, uma cidade inteligente é aquilo que a gente busca. É uma cidade conectada, uma cidade com software de gestão em todas as áreas, é uma cidade menos burocrática, é uma cidade onde você tem as regras de construção e regras de saneamento básico, regras da vigilância sanitária, tudo em software, tudo em sistema, às vezes até com aplicativos para responder para a prefeitura notas onde a população está feliz ou não com o serviço público. Eu que tenho empresa, eu que trabalho com isso, a gente sabe que uma pessoa que sai feliz quando usa o seu serviço, ela fala para mais 4. Uma que sai triste, ela fala para mais 10. Então, esse pós-venda é super necessário a gente ter em Sorocaba, porque a gente não tem resposta. A gente não sabe o quanto realmente está ruim uma coisa. A gente sabe por pessoas. Muitas pessoas falam para mim assim, a saúde de Sorocaba é uma porcaria. Eu falo, tá, você tem plano de saúde? Tenho. Quantas vezes você foi usar a saúde de Sorocaba? Nenhuma. Então, por que você falou que é uma porcaria se você não conhece? Porque todo mundo fala. Então, se todo mundo fala, a gente não tem métrica. Se a gente não tem métrica, a gente não sabe onde a gente ataca. E isso tem que ser utilizado tecnologia. A gente está em 2020 e a Prefeitura de Sorocaba ainda utiliza aquelas planilhas lá e aquelas coisas que a gente vê. Eu fui para Vargem Grande Paulista, lá é feito à mão. Aqui está um pouquinho melhor. Lá tem planilha à mão ainda. Aqui está um pouquinho melhor. Mas não é possível você gerenciar uma cidade desse tamanho sem um software interligado em todas as secretarias. Você precisa ter resposta online. A população precisa ter transparência online. Está vendo uma obra sendo feita? Qual é o valor da obra? O que está sendo utilizado? E todo mundo ter esse acesso. E mais, nós também que estamos lá dentro, que vamos trabalhar lá dentro, a gente precisa ter a informação. A gente não pode ser o marido traído, né? O último que vai ficar sabendo. E, infelizmente, em Sorocaba, a gente vê muito isso. Essa falta de tecnologia, não só na área da saúde que a gente vai implantar, mas em toda a prefeitura. E a gente sabe, por falta de tecnologia, por essa falta de vontade de criar esses projetos, por exemplo, a gente deixou o ano passado o prontuário eletrônico ir embora, a verba foi embora, voltou para o federal. A verba estava aqui para fazer. Não entregaram o projeto em tempo. Então é isso, é software de gestão, é tudo interligado, é uma resposta à população, são aplicativos onde a população pode colocar o ponto, por exemplo, ela está num lugar tal, ela viu um problema, na hora ela aperta lá, na localização dela, mostra o problema, ela manda isso para um setor de ouvidoria, esse setor age, entra com a secretaria que aquilo é necessário e já manda resolver. Então, para mim, é isso, essa interligação toda da cidade, não só nossa, de que trabalha lá dentro, sim com a população.
Obrigada, doutor. Imagina. Engenheiro Henrique, nós vamos agora para a nossa última pergunta. Por favor, faça, depois o Eduardo vai fazer algumas considerações ainda, tá, doutor Leandro? Por favor, Henrique. Vamos lá. Doutor Leandro, cite para nós aqui um exemplo de uma cidade brasileira que o senhor admira quando visita, do ponto de vista urbanístico, qualidade de vida, segurança, organização social, etc. Olha, para não te falar nenhuma, eu vou te falar Curitiba, tá bom? E eu vou te falar Curitiba, assim, só na área central, não na área metropolitana de Curitiba. Eu vejo Curitiba mais pelo planejamento que ela foi feita, pelo tipo de transporte que tem, pelo tipo de qualidade de resposta que tem para a população, pelas áreas verdes, pelo tipo de tratamento que é feito isso, o quanto entrega para a população. Lá são vários cartões postais. A gente em Sorocaba tem alguns, só que não são fomentados, não é utilizado turisticamente. A gente tem o nosso Jardim Botânico, a gente tem a Ipupararanga lá, são coisas maravilhosas em Sorocaba e, infelizmente, não é dado devida atenção. E a gente tem muitos pontos, como a gente falou, de patrimônio histórico aqui, que a gente pode trabalhar bastante na área de turismo. Então, para te falar uma, é essa, e ainda vou te falar, conhecendo as cidades do mundo inteiro, olhe lá. Olhe lá. Doutor Eduardo Gatti, agora, por favor, as suas considerações finais para com o nosso convidado. Obrigado, doutor. A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba tem a intenção de atuar de forma harmônica com a prefeitura, para que no exercício das profissões engenheiro, arquiteto, técnico, tecnólogo, possam realizar atividades de interesse social e humano dos cidadãos sorocabanos. Nesse tema, desejamos saber do candidato a reciprocidade, visando, como já dito acima, um interesse coletivo ao município. Então, o senhor fica à vontade para... Então, é exatamente o que eu falei aqui para vocês. Eu não sou da área de vocês, muito pelo contrário, eu vou precisar muito de vocês. Eu acho que quando as pessoas se unem para fazer alguma coisa de verdade, de bem, eu acho que a gente tem futuro para uma cidade. E não adianta nada eu tentar fazer sozinho, porque eu não vou conseguir. Não tenho condição de fazer nada sozinho. Eu tô longe de achar que mandando, obrigando, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Eu que tenho empresa há mais de 20 anos, eu sei que o grande líder é o cara que conversa, é o cara que escuta e é o cara que chega a um denominador comum com os outros. E, às vezes, escuta coisas muito melhores do que ele mesmo fala. Então, isso, para mim, é muito importante, ter a união de todos da sociedade civil, de todas as áreas, e que venha, e que, com certeza, vão ter portas abertas na prefeitura para criticar, para falar bem, para estar do lado, para trabalhar junto. Quando o intuito é ajudar e resolver os problemas da cidade, estaremos sempre de porta aberta. É isso. Ótimo. Eduardo, Leandro, falei com o Eduardo agora. Leandro, eu quero agradecer muito a sua participação na nossa entrevista. É a terceira, né, da nossa série. E aí vamos falar com todos os candidatos e a nossa entrevista vai ficar disponível na nossa web TV, que fica no site da associação. Você também pode replicar nas suas redes após ser divulgada. Legal. Com o Leandro, doutor Leandro, que é candidato aí pelo Partido Democratas. Nós desejamos muita boa sorte no pleito, doutor Leandro, e agradeço a sua participação aqui, nos respondendo todas essas questões que foram previamente planejadas aí por nossos associados, nossos diretores da Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Eu que agradeço a todos, tenham todos uma boa noite, e é isso, vamos nos unir, não importa quem seja o candidato que vai vencer, eu acredito que a gente precisa realmente se unir e acabar com esses, no mínimo, 10 anos que Sorocaba patinou muito, e infelizmente andou para trás, por muito tempo. Acho que a gente precisa ter uma cidade melhor para todos nós. Boa noite. Muito obrigada e uma ótima noite a todos. Muito boa noite. Obrigado, doutor. Boa noite. Até mais. Até mais.